Olá! O nosso bate-papo de hoje é pra lá de especial. Eu tô aqui na Mostra Artefato de novo para conversar com a designer Cláudia Machado, da Arquitetare, que assina, como sempre, um dos projetos mais marcantes da mostra. Vamos falar um pouco sobre arquitetura, design de interiores, planos da Arquitetare, experiência de atendimento de mercado, para conseguir trazer um conteúdo cada vez mais exclusivo para vocês. Lembrando que para ter acesso a um conteúdo cada vez mais especial, se inscrevam no nosso canal para ficarem por dentro de todas as novidades. Cláudia, é um prazer enorme estar aqui com você. O prazer é meu, né? Seja muito bem-vinda ao seu espaço. Obrigada. Cláudia, vamos começar falando de Arquitetare, né? Certo. São 35 anos de uma trajetória que dispensa apresentações, uma trajetória muito bem sucedida, sua ao lado da Elaine e de mais um grupo de mais de 30 profissionais. 30 profissionais, isso mesmo. Conta um pouco, eu queria saber um pouquinho da Cláudia hoje, né? Falando Cláudia Machado. Quando você descobriu o teu talento para o design de interiores, quando você descobriu que isso era uma paixão para você, até chegar aos dias de hoje? Então, eu sempre tive uma formação muito técnica, né? Eu tive a honra e o privilégio de estudar no antigo Cefet, já no segundo grau, e qual eu tive contato com a parte de desenho, né? De desenho industrial. Uhum. Então, minha caminhada foi através do desenho industrial, passando para federal, e eu me apaixonei por um material, que seria a madeira. A madeira. A madeira. Porque lá, né, o design, né, eu como designer, né, a única designer da Arquitetare, né, todas as nossas colaboradoras e sócios são... É uma grande responsabilidade. É uma grande responsabilidade, né? A paixão de transformar um material em um objeto, em um produto, né? Sempre pensando na ergonomia, na funcionalidade, no conforto dos produtos, né? Então, a minha primeira impressão da minha profissão foi a parte do design já voltado com a madeira. Mas focado primeiramente no design de produto. Design de produto, né? Eu sou formada em design de produto, né? Tanto pelo Cefet quanto pela Federal, né? E todo mundo sabe, né, que há 30 anos atrás, né, digamos assim, né, o design brasileiro, ele teve uma evolução muito grande, né, até de reconhecimento, né? Sim. E uma forma da gente começar a desenvolver produtos, ou seja, ou você teria que ir para uma indústria, né? Ou de você acabar permeando a parte de arquitetura de interiores, no qual, né, as possibilidades e as portas se abriram para mim. Se ampliam muito. Né? No qual eu comecei a desenvolver projetos de interiores, mas sempre voltado ao desenvolvimento de produtos, desenvolvimento de mobiliário, né? Que sempre foi a minha paixão, né? E, né, como uma entusiasta da parte do projeto, né? Na época existia a Gazeta do Povo, que a Elaine, né? Elaine Zanon foi o primeiro Instagram, digamos assim. Ela me né? contou, achei fantástico. Né? E que existia as perspectivas, né? E aquela questão ali do desenvolvimento. E a marcenaria, na época, ela era muito forte, né? Presente, porque não existia tanto mobiliário pronto. Sim, né? sim. Tinham vários nomes, mas não assim tão aflorados como hoje. E eu acabei, na minha trajetória, fazendo estágio na Arquitetare, no escritório da Elaine. Ela tinha mais ou menos uns 5 anos de formado, nossa diferença é mais ou menos 5 anos. E de lá até hoje, estamos juntas, né? Há mais de 30 anos, né? Cláudia, em que momento dessa trajetória, essa união profissional, tu e da Elaine, que vocês entenderam que era o momento de abrir a Arquitetare e com qual propósito vocês abriram, né? Qual era o propósito da Arquitetare naquele momento? É uma história muito interessante porque com essa união, né, da arquitetura de interiores, a arquitetura que a Elaine faz, as belas casas que vocês já conhecem, né? Também tinha um sonho de ter uma linha de produção de mobiliário. E o que nós fizemos? Montamos uma loja, a Arquitetare.
Então o nome surgiu da Arquitetare quando a gente resolveu montar uma loja com produtos assinados por Elaine Zanon e Cláudia Machado. Isso foi quando, Cláudia? Foi em 2000. Em 2000, né? Aí a gente mudou a sede, fez essa parceria, né? Formalizamos a sociedade e abrimos a Arquitetare, né? Que é toda voltada com mobiliário desenvolvido por nós. E tem uma história muito interessante de que a gente começou a produzir e a gente ia para as feiras, ia conhecer, né? A gente tinha uma seleção especial de produtos, né? Toda uma curadoria super apurada de vocês. Entre nós, né? Daquilo que a gente gostava, do que a gente acreditava, né? Como design. E o olhar era parecido? Sim. A sinergia que eu e a Elaine temos de projeto é uma coisa fantástica, né? Sim. Sempre teve, desde o início a gente tem o que ela pensa eu falo, o que ela fala eu penso, e é uma parceria assim de alma, que eu acho, né? Eu acho que transcende até essa vida, digamos assim, né? Como a gente fala. E teve uma história muito interessante de que numa feira, numa BIMAD, né? A gente viu que a gente precisava de um canal de produção, além do que a gente tinha, né, com as marcenarias de Curitiba. E fomos para a BIMAD, uma feira, que era a maior feira de design, e começamos a conversar com os industriais dessa feira. E a gente acabou encontrando uma empresa, né, e que se interessou pelo nosso trabalho para fazer a e produção. Tudo. E né, com a Elaine sempre comunicativa, né, agregadora de valores, conseguiu esse contato e fomos desenvolver um produto, né, que seria uma cadeira. Fomos nós, eu e Elaine, desenhamos a cadeira na época, né? Vocês têm foto dessa cadeira até hoje? Essa cadeira foi campeã de vendas, foi uma coisa fantástica. Nossa, Cláudia, eu não sabia. Maravilhosa. E foi muito interessante que a gente desenhou a cadeira e tudo, não sei o que, pegamos, mandamos, né, para a empresa e pedimos que viesse o protótipo para a gente fazer pequenos acertos, porque era uma empresa de Minas Gerais. Enfim, chega a cadeira. Melissa, meu Deus do céu, nós ficamos apavorados com aquele monstrinho, né, ali, né, aquele protótipo daquele mobiliário, a gente não sabia o que fazer para acertar alguma coisa. Eu falei, então tá, então vamos, né, porque o desenho da cadeira, ele é muito... a cadeira é o produto mais difícil de se desenhar, devido à ergonomia. Sim. E tinha detalhes, assim, que a gente não conseguia exprimir no detalhamento técnico. Aí eu peguei um papel craft, joguei no chão, peguei a cadeira, coloquei, desenhei, era eu e Elaine, né? Acerta aqui, mexe aqui, não sei o quê. Enrolamos esse papel craft e enviamos para a empresa. Ela foi um campeão de vendas, vendeu uma coisa assim fantástica e foi nosso primeiro produto que a gente colocou no mercado brasileiro. Fantástico! E como que era o nome dela? Carmona. Cadeira Carmona. Exatamente, né? Até em homenagem, né, a linhagem da família de Elaine, da Espanha, né? Então nós mesmos dávamos os nomes para os produtos, né? Sim. E foi a primeira cadeira, a Carmona, que teve 4, 5, 6, 7 versões dela. Olha, fantástico! E dali se abriu várias outras empresas que a gente começou a desenhar a parte de produto. Né? E daí, saindo de produto e vindo para a parte de projeto, teve alguma transição ou elas sempre aconteceram muito juntas? Na realidade, assim, né, a gente sempre desenhou o mobiliário, né? Então, a nossa característica é que, diferente de outros profissionais, agora falando do nosso dias atuais, né? Nós temos uma questão de agregar valor no mobiliário que a gente desenvolve, né? Existem muitas empresas hoje que têm um mobiliário padrão, que você vai numa empresa tal, desenvolve ali, não tem muito essa questão criativa de fazer um detalhe, de agregar valor, de pensar na ergonomia, de fazer alguma coisa exclusiva. Então, da mesma forma que a arquitetura é exclusiva, de que cada projeto que a Elaine desenvolve é um projeto de casa, o mobiliário também é exclusivo para o cliente. Isso até hoje?
Até hoje eu ainda desenho na mão e a gente sempre fala que cada projeto tem que ter uma pérola, ou seja, um produto diferenciado, um parador para aquele cliente, um detalhe, sabe? Alguma coisa que faça isso. Lógico, a gente agora, hoje em dia, não desenvolve tanto mobiliário solto, né? Porque a indústria brasileira também deu um up, né? Eu fico muito feliz que o design brasileiro, hoje em dia, ele é reconhecido e a gente ouve falar em designers consagrados, mas muito designers novos surgindo e a indústria valorizando esses profissionais, diferente de 30 anos atrás, né? Era outra realidade. É outra realidade, né? Mas ainda a gente desenvolve muita linha, a linha de produtos ainda, né? Só que assim, né? Em escalas reduzidas, personalizadas para os clientes. Então, o cliente da Arquitetária, ele tem um projeto de arquitetura, muito bem desenvolvido, um projeto de interiores muito bem desenvolvido, mas sempre com uma personalidade que foi feito só para ele. Exclusivamente para ele. Exatamente. Cláudia, acho que isso é bem importante a gente falar. Você comentou aqui, né, de como você enxerga o desenvolvimento do design assinado, design autoral brasileiro. Isso. Vocês têm muito essa presença, esse DNA dentro da Arquitetária. E eu queria que você trouxesse um pouco desse olhar do quanto o autoral é cada vez mais valorizado e o que ele traz de valioso para o projeto do cliente. Exato. Eu considero o design uma arte, digamos, né? Uma peça bem desenhada, bem desenvolvida, ela é atemporal, Sim. Né? Então, da mesma forma que você valoriza um quadro, uma escultura, você pode deixar um legado numa poltrona, né? Num objeto bem desenvolvido, num móvel especial, né? Você vê hoje, né, Sérgio Rodrigues, quantos anos para serem reconhecido, quantos anos, quantos projetos, e ele começava assim, fazia o projeto das casas, desenvolvia todo o mobiliário dessa casa, e desse mobiliário que ele desenvolveu ao longo da sua história, criou-se vários produtos que hoje são produtos seriados, produtos icônicos, né? Então eu acho assim que a valorização do design, de ter uma peça bem assinada, né, bem trabalhada, digamos, ela cria esse legado, né, que vai passar de pai para filho, né, e sucessivamente. É uma joia que você tem, joia, né? Realmente é algo, né, que exatamente, se perpetua. Perpetua, exatamente, né? Cláudia, falando dessa questão da Arquitetária, né, que a gente nota tudo que envolve a assinatura, né, do escritório, que é essa exclusividade, o perfil do cliente que vocês atendem hoje realmente é o perfil de um público muito inteligente, muito culto e que valoriza muito esse segmento de mercado, valoriza uma peça assinada, ele entende a relevância realmente de você ter um projeto bem desenvolvido para a tua casa. Unindo tudo isso, toda essa expertise tua e da Elaine que resultou, né, nisso. Uhum. O que eu queria saber contigo é o seguinte, vocês têm hoje um dos maiores escritórios, né, com quase 40 pessoas trabalhando, e isso tem um propósito. Além de uma grande dúvida do mercado, de como é feito esse gerenciamento, porque vocês são conhecidos por ter um escritório realmente que os processos são muito bem definidos para vocês conseguirem, por meio de é aquela coisa, projeto é prestação de serviço. É uma prestação de serviço, exatamente. Vocês conseguirem ter todo esse gerenciamento fantástico que vocês têm internamente. Eu acho que a Arquitetária chegou onde está pelo corpo de profissionais, né, que envolve os sócios, né, e que a gente entende que cada um agrega naquilo que realmente ele é especialista, né? Uhum. Então, o nosso corpo de profissionais que nós temos, né, nós temos a nossa veia da arquitetura, nossa veia de interiores, nossa veia de assessoria de execução, que é um outro segmento também, de colocar tudo isso em prática e realizar, né? Porque uma pessoa só não consegue fazer todo esse gerenciamento. E além do que, gerenciar toda uma máquina, né? É uma empresa, né? E que o cliente se sinta acolhido e bem atendido em todas as fases, né? Porque
é muito cultural aqui, de que você fica com um profissional do começo ao final. Na arquitetária não, você vai passar por várias profissionais, mas que a sinergia de pensamento e de ideologia é a mesma. Então a cultura da arquitetária, ela é muito presente, porque a gente trabalha muito com isso com a equipe, né? De workshops, de palestras, de quando a gente começa a projetar, não é um que projeta, é uma junta de profissionais que projetam. É uma equipe. É uma equipe que vai desde a criação, mas está lá o pessoal, né, da assessoria de execução dizendo e pontuando se aquilo vai ser viável. Um cria e o outro viabiliza. Exato, mas tudo isso lá na primeira fase, que é a da criação, né? Não é que vai chegar lá e depois vai seguir, mas tudo isso é pensado junto, né? Na hora da definição do projeto. Definição do projeto. Então, as reuniões, né, de desenvolvimento de produto, né, são uma mesa que nós temos lá que ficam 6 profissionais em cima de um projeto. Então, não é uma cabeça, são 6 cabeças pensando no mesmo projeto, né? E sempre também agregando esses profissionais novos, que são nossos colaboradores, que são nossos arquitetos, né, de que trazem essa jovialidade também, né, que faz disso, né, a gente ter uma estrutura muito bem formada, sempre pensando na criação, na inovação e principalmente na assertividade, que é isso que o cliente procura, né? O que faz com que ele se sinta mais seguro, né? Exato, exato. Porque o que a gente vê, né, como empresária aqui falando também, o desafio que é você conseguir, você e a Elaine criaram a Arquitetária com propósito, né? Sim. Mas você conseguir que a empresa toda, que hoje são quase 40 pessoas, respirem esse propósito de uma forma muito clara, a ponto dela conseguir, em todas as etapas, o cliente sentir esse propósito no que é entregue para ele, né? É um desafio muito grande. Então, precisa muita comunicação, precisa muita sintonia, né? E realmente os processos têm que estar muito claros. Isso é admirável. Claros, né? A parte administrativa também muito definida, muito resolvida, processos muito estabelecidos, cronogramas. Então, tem a parte técnica, que ela confronta um pouco com a criatividade, é sempre, né? E que a gente vai se inteirando. E mais ainda, né, a gente fala no corpo de profissionais dentro do escritório, mas a gente trabalha com uma rede muito maior que isso, que são todos os nossos colaboradores, prestadores de serviços, né, que a gente comenta que a gente agrega esses profissionais não pelo produto que ele está nos oferecendo, e sim pela solução que ele está nos oferecendo. Sim. Né? Então, ele também tem que ter processos desde o começo, né, da venda até a pós-entrega, né? Aí a gente vai entrar num assunto que eu adoro falar. Impressionante, né? Então, que não adianta ele me oferecer um produto, não. Ele precisa me oferecer uma solução daquele produto que eu estou procurando. Sim, vai muito além, né, Cláudia? Assim, porque hoje o mercado se pergunta muito, né? Então, assim, eu tenho certeza que tem muitos empresários e consultores de venda que estão assistindo esse episódio, porque todo mundo tem muita curiosidade, assim, a Arquitetária ela é vista no mercado de uma forma muito admirável em relação à organização, porque a organização e execução, porque sim, ao mesmo tempo que você tem que ser criativo, você também tem que ser organizado, a arquitetura é isso. Então, assim, é uma coisa que dentro dos treinamentos que eu dou nas empresas, os consultores, eles perguntam muito, né, então... Por exemplo, para ser um parceiro da Arquitetária ou de um escritório com essa envergadura, que tem esse nível de exigência em relação ao fornecedor, ao que se entrega no resultado final, o que uma empresa precisa ter para merecer ser fornecedora da Arquitetária, uma parceira oficial do escritório? Que na parte da arquitetura de interiores, né, o que acontece? É a união, por exemplo, um ambiente como esse aqui também é uma união de vários profissionais que cada um está numa empresa, mas vão ter que trabalhar com outras empresas que não tem nada a ver com a sua empresa original. Sim. Então, a comunicação entre empresas que não, né, você fecha um produto, né, um serviço,
não é só entregar esse serviço, ele tem que caminhar junto com outro fornecedor, né? Então, por exemplo, o pessoal eles da atuam, então, pedra junto, né? tem que atuar, porque ali tem um detalhe de uma luminária colocada, mas tem que ver como é que é o corpo dessa luminária, se vai encaixar ali. Então, essa disponibilidade de resolver essas questões também e de se inteirar de um projeto, de um propósito, de um projeto exclusivo, né? É isso que a gente busca, né? Essa flexibilidade, né? Tem certos equipamentos que a gente instala, né? Por exemplo, que a gente envolve 4, 5, 6 fornecedores numa única peça, né? Então, essa integração e essa maleabilidade, né? De assim, não é, isso não é comigo. Essa palavra que a arquitetária não pode escutar, né? Sim. Porque tem Todo mundo se compromete com o resultado final que é entregue. Tem que se comprometer a exatamente isso, né? Por isso que a gente tem assessoria de execução, que é uma pessoa que coordena esses serviços, mas precisa ter uma abertura para que tudo isso se resolva e tudo isso se case, né? Então, os nossos marceneiros, né, das empresas que a gente trabalha, se precisa falar com o marmorista, ela vai diretamente falar com o marmorista para resolver, lógico, sempre acompanhado da assessora. Não, é que não fica essa comunicação truncada. Isso não é comigo. Não. Tá, agora deixa ele que resolva, né? Então, é essa a questão. Então, não é um produto. Ele não está me vendendo a marcenaria, está me vendendo uma solução de marcenaria. Sim. Né? Independente dele estar com os profissionais ou não dentro do seu corpo, né? Então, eu acho que é essa a diferença, né? O produto de alto padrão... acaba tudo passando pelo nível de comprometimento. Exato, né? Então, isso que nós vendemos, o que o cliente arquitetário procura? Soluções, né? Então, ele não está interessado em saber como é o processo, ele quer saber do produto dele pronto lá no final e com qualidade, né? Produto pronto e instalado. Instalado, né? Em perfeitas condições. Sim. Então, é justamente essa sintonia, né? De você ter uma solução e não a venda de um produto. Sim. A gente compra soluções. Acaba que é esse olhar mais amplo, né? A gente trazendo de uma forma bem didática. Então, por exemplo, eu tenho uma empresa de iluminação, eu vou lá, entrego as peças e instalo. Maravilha. Mas, eventualmente, tem algum imprevisto, alguma coisa que eu precise voltar. Sim, você vai voltar quantas vezes for necessário até o projeto estar todo finalizado e bem orquestrado com a tua parte muito bem representada ali. Exatamente. Então, exatamente, é muito além de uma instalação. Você tem que entender que dentro de um projeto dessa envergadura, que são as casas enormes que vocês fazem, né, Cláudia? Eu imagino a quantidade de fornecedores incontável que tem lá dentro. Passa em mais de 100 fornecedores numa casa de alto padrão nossa, né? Então, se não são parceiros que são muito comprometidos com o resultado, isso começa a comprometer todo o resultado final de muita gente. Isso, né? Porque a gente entende, né? Não é do métier dele, né? Mas assim, trabalha-se nessa área. Então isso tem que ser fluido, né? Cláudia, hoje quando a gente fala de experiência de atendimento no nosso mercado, eu não vou te perguntar o que não está funcionando e se você acha que o mercado está preparado. Eu vou além. Tá. Eu vou te perguntar o que você sugeriria de melhorias no nosso mercado hoje. Hoje, o que você vê que o nosso mercado ele poderia se aprimorar ainda mais na entrega para um cliente do padrão do cliente arquitetário? Alguma necessidade que ainda não é suprida? É que é muito, muito difícil fazer isso. Eu acho que a gente tem aqui em Curitiba uma mão de obra muito boa, né? Muito comprometida, né? Ao longo desses anos a gente acaba criando um hall de fornecedores e que, assim, não muda muito de fornecedores para outros, né? Então... Muito tempo de atuação conjunta. É muito tempo. Então, por exemplo, você acaba sendo fiéis, né? O escritório fica fiel àquele fornecedor e a gente acaba verbalizando para o cliente na escolha desses profissionais, né? Eu acho que né, quando a gente agrega fornecedores novos, existe aquele tempo ainda de adaptação, né? De comprometimento, né, de entendimento de uma estrutura tão grande, né? Mas o que eu penso assim é a sinergia. É
é a sinergia, é realmente né, ter essa liga, né? É lógico, né? A gente só conhece bem o fornecedor quando tem um problema. Quando você precisa deles. Exatamente. E Cláudia, me conte, hoje assim, vocês trabalham com empresas que vocês confiam muito e que acompanham vocês em todo esse desenvolvimento de projetos. Sim. Desenvolvimento que eu digo é mesmo um desenvolvimento de trajetória, porque é um mercado muito orgânico, muito dinâmico, o perfil de projeto que o mercado espera vai mudando de uma forma muito rápida, né? Os produtos, né, mudam muito, né? Então existem produtos novos que entram e de repente, né, você precisa se aprimorar para que você instale bem esse produto, que você precise especificar bem esse produto também, né? Sim. Para onde você vê que a arquitetura de interiores, vamos falar do arquitetônico também, né? Afinal de contas a gente já abrange todas as áreas. Para onde, com essas mudanças de tecnologia, inteligência artificial, novos produtos, onde ao mesmo tempo a gente está vindo cada vez mais pro orgânico e pro natural, para onde você vê, Cláudia, que o nosso mercado está se encaminhando? Para a capacidade do profissional que projeta. Eu acho que a gente está numa fase, né, de que tudo parece ser muito simples, muito fácil, que a inteligência artificial vai resolver todos os problemas e que, né, se estrala o dedo e tudo se transforma, né? Mas eu acho que essa capacitação do profissional, né, e principalmente do desenvolvimento criativo, né, é que vai se encaminhar, né? Sempre é sobre o lado mais humano. Mais emocional, mais da pura emoção, de agregar a arte aos produtos, de fazer coisas diferentes, de criar sensações nos projetos, né? Então, você ter um projeto com alma, né? Nenhum projeto de inteligência artificial vai ter uma alma. Você coloca ali um briefing e sai o projeto, né? Exato. Né? O que mais nos emociona quando a gente apresenta o projeto, né? Tem cliente que levanta, chora, tem cliente que abraça, porque você sente que o coração dele se explode de alegria em ver seu sonho realizado. A capacitação do profissional de entender o cliente, conseguir captar o briefing desse cliente, não só tecnicamente, mas emocionalmente, no que ele está querendo para a vida dele. Que às vezes nem ele sabe, né? Ele descobre ali, Né? Na tua condição. Legal. Exato, porque você vai perguntando, você vai vendo, então você acaba ficando muito amigo, você vai entendendo, né? Curitibano é muito fechado, mas, né, quando você vai quebrando as barreiras e você vai entendendo o que aquele cliente quer, né? E quando você apresenta um resultado e você vê, sabe? O olho brilhando, né? Tanto que eu apresento... E o seu também, né? Exatamente. Me convida para isso, né? Eu tô aí. Eu, geralmente, quando apresento o projeto, eu não fico olhando a tela, eu fico olhando a reação do cliente. Então, eu sinto, quando você apresenta um quarto, né, do filho, quando ele suspira, né? Quando ele vê as imagens realizadas, isso não tem preço, né? É o auge do projeto. O que te move dentro da tua trajetória profissional? Essa realização de ver o cliente feliz. Deve ter uma sensação única, você vê o seu projeto executado. Né? Não, eu acho que assim, o projeto executado, ele depende muito também, né? O projeto executado, a gente sempre comenta que ele depende 70% de nós, mas tem 30% ali que depende do cliente, da viabilização do cliente, de ele aceitar tudo o que a gente sugere, né? Sim. Tem a parte econômica também, que interfere bastante. É uma série de fatores ali, né? Tem vários fatores ali que você não vê. Às vezes é aquela coisa, ele quer projetar uma coisa maravilhosa, mas ele está com pouco prazo. Exato. Muita coisa preço influencia. E prazo, né? E qualidade é um triângulo, né? Você só consegue unir duas pontas, né? Então a gente tem que trabalhar muito essa questão e vai da nossa capacidade de, né? Tira daqui, põe ali para poder realizar, né? Mas assim, a minha realização mesmo é quando você mostra o projeto, o cliente se empolga e você vê, e mais ainda quando o cliente acredita e assim, realize, é isso que eu quero.
Aí fica perfeito. Aí é só começar. Exato. Né? E aqui na Mostra Artefato a gente vê, né? Que tipo, aqui é a nossa alma, a nossa essência. Né? Esse espaço ficou, gente. Não tem cliente aqui, né? O cliente somos nós. Então, pra gente fazer uma Mostra Artefato, por exemplo, é muito mais trabalhoso do que fazer para um cliente. Porque a gente é muito, muito, muito mais exigente do que qualquer cliente. Sim. Então é muito, é um processo. Mas ao mesmo tempo é ali que você consegue colocar a tua alma. Ah, sim. Porque quem faz o briefing é você mesma, né? Exato. Mas se bem que diz que para um profissional da área é mais difícil fazer a sua própria casa do que de qualquer outra pessoa. Perfeito. É muita oferta, é muito conhecimento, é muita escolha para fazer, né, Cláudia? Exato, né? É uma bagagem de 30 anos de briefing, né? Digamos assim, é muito difícil. Não, e assim, depois a gente vai compartilhar, gente, com algumas fotos, algumas imagens aqui do ambiente da Artefato com vocês e de mais alguns outros projetos da Arquitetare também, mas vocês vão ver que aonde você olha dentro do ambiente tem história. Gente, esse lustre. Esse foi O espetacular. E aonde você olha, tem uma peça que desperta a tua emoção, tem algo que remete ao aconchego, além de ser um ambiente extremo. É um ambiente, o ambiente arquitetado, ele consegue ser extremamente sofisticado, mas aconchegante ao mesmo tempo. E a gente sabe que esse equilíbrio não é fácil, né? E buscar coisas diferentes, né? Até falando desse lustre, né? Desculpe, pelo amor de Deus. Essa peça maravilhosa, né? Que Sérgio Gonçalves, né, ajudou a gente a desenvolver. A gente queria porque o tema da Artefato é arte. Ele tem o formato do lustre, mas ele é uma obra de arte. Acabou se transformando num objeto assim de desejo, né? A gente queria algo diferenciado, né? Expor a arte, né? E essa artista, ela topou fazer essa experiência com a gente, que ela desenvolve esses casulos com fios de seda que remetem às antigas toalhinhas bordadas. Então, o lado afetivo veio da família dela e ela acabou desenvolvendo isso, né? E a gente queria essa forma que a gente desenvolveu em projeto, posso até mostrar os projetos que foi desenvolvido para cá, e essas pecinhas vieram uma a uma, como elas estão ali colocadas ali na mesa, e foi montado aqui. Então nós, né, junto com o Sérgio, acabamos montando essa escultura, né? E veio caixas e caixas e caixas dessas peças aqui, né? Então esse despojamento de fazer alguma coisa diferente, que a gente não sabe se ia dar certo ou não, e arriscar é um DNA da Arquitetare. A gente nunca vai fazer a mesma coisa. A gente sempre vai inovar. Por isso que vocês são Arquitetare. Cláudia, para a gente finalizar esse bate-papo super especial que a gente teve aqui hoje, queria saber contigo, spoilers, projetos futuros da Arquitetare, sonhos futuros de vocês, planos novos, alguma coisa que você possa compartilhar com a gente? Tá vendo aí um pé na areia na praia do Brava, lá em Santa Catarina, que, olha, é a coroação do trabalho da Arquitetare. Mesmo? Desde a parte arquitetônica, que é sempre o nosso sonho, né? Desenvolver a parte da arquitetura, a arquitetura de interiores e assessoria de execução de interiores. Você ter todas as etapas junto com o cliente, né? Da compra do terreno até o... Exato, né? E, né, tem vindo aí uns projetos, assim, que tem uma pegada muito bacana, né? Com base, com história, com assertividade e, né, essa questão descontraída de estar perto do mar, né, dessa questão natural que a gente tem. Faz toda a diferença, né? Então, Santa Catarina nos aguarda. Algum sonho que você ainda não realizou dentro da tua profissão e que você deseja realizar? Eu tenho ainda de voltar para o design. Voltar para o design autoral, né? De fazer peças assinadas, voltar à minha origem, né? Da parte do mobiliário de madeira. Eu ainda tenho essa questão de voltar agora que o mercado está diferente para o design. Sim, cada vez mais valorizando. Cláudia, a gente espera ver criações maravilhosas tuas aí. A gente vai estar sempre pertinho, como há muito tempo a gente vem acompanhando o trabalho de vocês.
para conferir cada etapa e que logo, logo você consiga essa coroação de, eu acho que um dos poucos sonhos que você ainda tem para realizar profissionalmente, né? Mas porque você cada dia ela é um sonho diferente. Mas que todos eles sejam muito realizados. Vocês realmente têm uma linha de trabalho incrível. Você é uma profissional fantástica e a gente só gosta de ficar admirando, acompanhar as etapas, né, de todo o trabalho de vocês para que a gente se inspire cada vez mais. Muito obrigada. Gratidão. Pessoal, então eu tô aqui encerrando essa entrevista super gostosa com a designer de interiores única da Arquitetare, Cláudia Machado. Espero que vocês gostem da entrevista. A gente conversou sobre muita coisa bacana do mercado. Lembrando que esse podcast é uma produção da Melissa Mussi, Conexões Arquidecor e Moqueto Marketing. Lembrando que esse episódio tem o apoio da Domo Light Studio, Torriton do Pátio Batel, André Bartolini, Felícia Preto, Dai Panizo Joias de Luxo e Guilherme Lopes Fotografia. Se você gostou do nosso conteúdo, se inscreva no nosso canal e nas nossas redes sociais para não perder nenhum episódio, nenhuma informação. Até a próxima!